Vamos ser honestos por um segundo. Você está cansado. Cansado de fingir ser alguém que não é. De medir as palavras para não dar a resposta que aquela pessoa chata e insuportável merece. Essa pessoa pode ser um parente, um amigo ou até mesmo seu chefe. Você engole tudo calado por medo das consequências. Mas aqui está a verdade que talvez você ainda não tenha percebido. Você não vai conseguir segurar isso por muito tempo, porque todos nós, em certo ponto, atingimos o nosso limite. Neste vídeo vamos falar sobre como a opinião dos outros é um problema deles, não seu. Como podemos lidar com o medo do julgamento, entender o custo de viver atrás de uma máscara e, acima de tudo, como construir a sua soberania interior. É hora de parar de carregar o peso de um problema que nunca foi seu. Aqui está a primeira grande verdade que pode te libertar. A opinião que uma pessoa tem de você diz muito mais sobre a pessoa do que de você. É como se a opinião dela sobre você fosse um reflexo da própria alma dela. Quando alguém te julga, não está descrevendo você. Está, na verdade, revelando um mapa de si mesmo. A crítica que uma pessoa te lança é uma confissão silenciosa de suas próprias inseguranças, de suas próprias regras não ditas, de suas feridas não curadas. A pessoa que te chama de egoísta por você estabelecer um limite, talvez esteja revelando o próprio medo de ser abandonada se não agradar a todos. A pessoa que te chama de arrogante por você celebrar uma conquista, talvez esteja confessando a própria inveja e a sensação de que nunca será boa o suficiente. A pessoa que critica a sua vulnerabilidade como fraqueza, provavelmente foi ensinada que sentir é perigoso. Isso é o que a psicologia profunda chama de projeção. Nós não vemos o mundo como ele é, nós o vemos como nós somos. E, portanto, não vemos os outros como eles são, mas como um reflexo das nossas partes não resolvidas. Entender isso muda completamente o jogo. A opinião do outro deixa de ser uma arma apontada para você e se torna uma lanterna que ilumina o mundo interior dele. Você para de se sentir a vítima de um ataque e se torna um observador de um comportamento. E como observador, você não precisa mais se defender de uma sombra que não é sua. Vamos dissecar um julgamento como um cientista em um laboratório. O que realmente compõe a opinião de alguém? É uma mistura volátil de 3 elementos principais que não têm absolutamente nada a ver com você. Primeiro, a história pessoal da pessoa, as experiências que ela teve, as dores que ela carrega, os traumas que a moldaram. Se alguém foi traído no passado, pode ver sinais de traição em todos os lugares. Não porque você não é confiável, mas porque o filtro dela está permanentemente manchado por essa dor. A opinião dela não é um veredito sobre você, é um eco do passado dela. Segundo, as crenças limitantes dela. As regras invisíveis que ela aprendeu sobre como o mundo deveria funcionar. Se ela acredita que o sucesso só vem com um sacrifício extremo, ela pode julgar sua busca por equilíbrio como preguiça. A crítica dela não é sobre você, é sobre a violação do roteiro que ela acredita ser o único correto para a vida. Terceiro, o estado emocional dela, no momento do julgamento. Uma pessoa que está tendo um dia ruim, que se sente frustrada, invejosa ou insegura, tem muito mais probabilidade de distribuir opiniões duras e críticas. A opinião dela é menos sobre sua ação e mais sobre a necessidade dela de descarregar o próprio desconforto em um alvo conveniente. Quando você entende que a opinião de alguém é 99% sobre a bagagem dela e talvez 1% sobre você, o peso daquela opinião simplesmente evapora. Ela deixa de ser uma verdade sobre seu caráter e se torna apenas um dado, uma informação sobre o estado interno da outra pessoa. Mas por que nos importamos tanto? Porque permitimos que o reflexo do mundo interior de outra pessoa distorça a imagem que temos de nós mesmos. Porque fomos condicionados a acreditar que nosso valor é externo, que ele é um prêmio que nos é concedido pela aprovação dos outros. Essa crença nos transforma em mendigos emocionais, sempre de olho na plateia, ajustando a nossa performance na esperança de receber algumas migalhas de validação. O custo disso é imenso. O primeiro custo é a sua autenticidade. Você se torna uma colagem de expectativas de outras pessoas.
Sua voz vira um eco das opiniões que são mais seguras de se ter. Seus sonhos são editados para caber no que é considerado realista ou aceitável. E lentamente, a distância entre quem você é e quem você finge ser se torna um abismo. E viver nesse abismo é a definição de ansiedade. O segundo custo é a sua energia. Manter essa performance é exaustivo. O cálculo mental constante de se eu disser isso, o que eles vão pensar? Se eu fizer aquilo, como eu vou parecer? Drena a mesma energia que você poderia estar usando para criar, para amar, para viver de verdade. Você não está cansado do seu trabalho ou da sua vida. Você está cansado da sua performance. Então qual é a solução? Se tornar uma pessoa rude, fria, que não se importa com ninguém? Não. A solução não é construir muros mais altos para se proteger. É desenvolver um centro de gravidade interno tão forte que as tempestades externas de opinião não consigam mais te derrubar. Isso é soberania interior. O primeiro passo é a observação desapegada. Quando um julgamento vier em sua direção, em vez de absorvê-lo imediatamente como uma esponja, observe-o como um cientista. Pergunte-se: interessante, de onde isso está vindo? Qual medo, qual crença, qual dor na outra pessoa está alimentando esta opinião? Essa simples pergunta muda você de réu para analista. Você para de sofrer o julgamento e começa a estudá-lo. O segundo passo é o autoconhecimento radical. Quanto mais você souber quem você é, menos a opinião dos outros te definirá. Se você conhece sua integridade, a acusação de desonestidade não encontra lugar para se fixar. Se você conhece sua generosidade, o rótulo de egoísta se torna apenas um ruído. A opinião dos outros só encontra eco dentro de nós quando toca em uma dúvida que nós mesmos temos sobre nós. Portanto, o trabalho não é gerenciar a percepção deles, é solidificar a sua. O terceiro passo é a indiferença seletiva. Isso não significa não se importar com ninguém, significa escolher deliberadamente com quem você se importa. Significa ter um círculo íntimo pequeno, um conselho de notáveis da sua alma, composto por pessoas cujo caráter você respeita e cujo feedback você valoriza. A opinião delas é data, é informação valiosa. A opinião do resto do mundo é apenas barulho, e você aprende a tratar o barulho como barulho. Você não precisa da aprovação de todos. Na verdade, se todos gostam de você, provavelmente há algo de muito errado por aí. Provavelmente significa que você não está defendendo nada, não está desafiando nada e não está sendo nada além de um espelho polido para o conforto dos outros. Quando você começa a viver a partir deste lugar de soberania, algo profundo e irreversível muda. Você para de ensaiar a vida. Você não entra mais em uma sala pensando no que dizer para ser gostado, mas sim em quem você quer ser naquele momento. Sua energia, antes gasta em ansiedade e performance, agora está livre para ser usada em presença e criatividade. Suas relações se tornam mais honestas. Algumas pessoas, aquelas que se beneficiavam da sua necessidade de agradar, podem se afastar. Deixe-as ir, isso é um filtro natural. As que ficam são as que estão conectadas com o seu eu verdadeiro, não com o seu representante. Você ganha uma liberdade que é quase chocante no início. A liberdade de ser incompreendido e ficar em paz com isso. A liberdade de decepcionar as pessoas e saber que isso não diminui o seu valor intrínseco. A liberdade de seguir o seu próprio caminho, mesmo que ninguém mais entenda o destino. A opinião dos outros é um problema deles, é o reflexo da história deles, da dor deles, do mundo deles. Você não tem que viver nesse reflexo. Você foi convidado a viver na sua própria e radiante realidade. O que os outros pensam de você não é da sua conta. O que você pensa de si mesmo, isso sim, é tudo. Se essas palavras te trouxeram algum alívio, compartilhe nos comentários uma única palavra que descreva como você se sente agora. Obrigado por sua presença e por dedicar este tempo a si mesmo. Curta para apoiar nossa filosofia e inscreva-se para que possamos nos encontrar novamente na próxima conversa.